falaremos sobre processadores e de como eles surgiram. Teremos um engenheiro de hardware explicando como funcionam os processadores e ainda um especialista norte-americano dando dicas de como escolher o seu processador. Os processadores são considerados uma parte vital da máquina. Faremos um breve resumo sobre o início da história desses pequenos componentes. O que é um processador? O processador é uma unidade principal do computador. Ele controla o fluxo dos programas, executa as operações lógicas e aritméticas, acessa a memória e faz solicitações aos periféricos. O ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, criado em fevereiro de 1946. Este funciona através de válvulas. O primeiro microprocessador apareceu somente em 1971, o 4004 da Intel, que continha 2000 transistores e com interface 4 bits. Com interface de 8 bits vieram 8008 e 8080, este último com clock de 2 MHz. O 8086 e 8088 continham 8 bits de barramento externo, com registradores de 16 bits. Trabalhavam com 10 MHz de clock. O 286 é o primeiro processador a realmente trabalhar com 16 bits. O 386 trazia tecnologia de 32 bits, que conseguia executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo e deixou muitos padrões que são usados até hoje. O 486 trazia o mesmo cérebro do 386 e é mais de um processador matemático integrado. O desempenho praticamente dobrou em relação aos 386. Agora que você já conhece um pouco da história, vamos para o começo de disputa do mercado entre Intel e AMD, e o início de processadores com 2 ou mais núcleos. Como os processadores estavam usando muito do clock e muito consumo de energia, estava inviável aumentar a performance. Por isso foram criados os processadores de 2 núcleos. O primeiro foi o Pentium Extreme Edition. O processador Pentium tem 32 nanômetros e existe até hoje. A linha Celeron é uma versão do Pentium 2. Foi criada com uma tecnologia mais simples e com menos performance, para ser uma linha mais barata, desenvolvida para tarefas mais simples. A AMD produziu o K5 e o K6 na mesma época do Pentium. Porém, quando a Intel fez o Celeron, a AMD produziu o Duron, uma linha também mais barata para concorrer no mercado contra o Celeron. A AMD sempre bateu a Intel em clock de processamento, porém a Intel é mais segura quanto a isso, pois ela possui muito mais segurança contra falhas comparada com a AMD. Hoje em dia, como você pode perceber, são vários modelos de processadores. Isso dificulta um pouco na hora de saber qual é o melhor processador. Pensando nisso, a Intel e a AMD dividiram os processadores em 3 linhas, i3, i5 e i7 da Intel, e Vision, Vision Premium e Vision Ultimate da AMD. A primeira é mais básica, para navegar na internet, assistir a vídeos e editar textos. A segunda para jogos, usar webcam e até ver filmes em HD. A terceira para utilizar programas mais avançados de edição de fotos e vídeos, jogos em 3D e assistir filmes em Full HD. Agora que você já conhece a história dos processadores, nosso convidado Roberto Alberto vai explicar sobre a arquitetura deste componente. Os processadores eles são compostos por transistores. Eles funcionam como interruptores de luz. Ora deixam passar energia, ora não. Dentro de um processador de última geração, existem 1,4 bilhões de transistores. Cada um deles é quase 3 vezes menor que o vírus da gripe. Basicamente, o trabalho do processador, ele entra a informação, processa, ele envia para a memória cache, ele pode receber de volta e mandar para dispositivos de entrada ou dispositivos de saída. A memória cache é usada como intermediário na execução de um processador com a memória RAM. Sem ela, o desempenho do processador seria seriamente comprometido. O overclock é um processo feito por instruções diretas para o hardware, para aumentar a frequência do seu processador, aumentando o desempenho. Usar muito overclock ele pode comprometer o seu processador, porque ele pode queimar o processador, queimar a memória RAM e queimar até a placa-mãe. Ele diminui a vida útil do seu processador. Hoje os processadores no overclock, se ele esquentar demais, o computador ele desliga sozinho. Antigamente eles queimavam, mas ainda corre o risco. Com todo esse conteúdo, ainda ficou difícil escolher o seu processador? Nosso convidado norte-americano, Paul Nóbrega, vai nos dar algumas dicas importantes. Hi Paul, thanks for Ken to give some advice. Hi Gilberto, no problem. It's an honor to be here. So, when you're choosing your computer, the CPU that you should look first. Smaller is better. Not all the CPU is better than another for having more processing core. For example, a dual core is not better than a quad core. Give a look at the clock speed. It's measured in gigahertz. When you're looking for CPU, choose with
an average of 22 nanometers. Do not be impressed with numbers, of course, and keep an eye on the clock speed. Shows the speeds over 2 GHz. Your choice coins to if you want to use AMD or Intel, and if you are going to use for work or just for have some fun. Encerramos o nosso programa. Não esqueçam de acessar o nosso site tudoinfo.net e vote na enquete. O que você acha? Que o processador é o cérebro ou o coração da sua máquina? Até mais. Nosso convidado, Paul Nóbrega. Nosso convidado norte-americano, Paul Nóbrega.